O Vitor, que vai ter um escritório de advocacia com o Marcelo, que vai conhecer a Mariana, que vai ter uma clínica de fisioterapia com a Letícia, que vai ser super amiga do João Paulo, que vai trabalhar numa multinacional com a Carol, que vai namorar o Guilherme, que junto do Caio vão criar uma startup revolucionária. Hoje, eles nem se conhecem, mas todos vão se encontrar em 2018. Unaerp, processo seletivo 19 de maio. Acredite nos encontros, eles vão mudar a sua vida. Quero curtir a praia, balada com os amigos, vários contatinhos, vida social. Quero muita saúde, eu quero me cuidar. Sei que meus amigos todos vão me apoiar. Sai tuberculose, sai de mim. Esse tratamento eu vou até o fim. Se você tosse há mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. Pelo SUS é gratuito, mas precisa ser feito até o final. Todos juntos contra a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. Visite a página da Rádio Unaerp, www.jornalismonaerp.com.br/Rádio Unaerp. Pendurados. Boa noite, galera, pendurados de cara nova, mais uma vez, horário agora na grade da Rádio Unaerp, agora são 6 horas mais 42 minutos, eu me chamo Luiz Henrique Silva, estou na companhia dos meus companheiros, ele, o Gepa. Boa tarde, essa tarde linda de quarta-feira, hoje temos Libertadores, ontem teve Libertadores também, tem bastante coisa para conversarmos nessa tarde maravilhosa. É tarde ou noite? Tarde. A gente tem que se acostumar com essa ideia ainda, que é tarde. E do lado do Gepa, do vulgo Gepa, ele, Aleph Araújo. Boa tarde a todos. Time misto hoje, né? Time misto. Time misto não, time desfalcado. Desfalcado, misto não. Sempre desfalcado, né? Sempre desfalcado. O Vitão chinelinho. Chinelinho, qual dos dois? O Vitão. O Vitão. E o Vitinho? Grandão. O Vitão da Stephanie. Ele chinelinho. Mas aí vamos... Stephanie é Tiffany? Isso, Tiffany, exatamente. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma mulher. É. Bom, vamos abrir falando dos times aqui da cidade, dessa cidade maravilhosa que é Ribeirão Preto. Cidade linda. Califórnia brasileira. Maravilhosa. Aqui temos 2 times, que é o Botafogo e o Comercial. O Botafogo que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. No último sábado enfrentou o Bragantino, massa bruta. Empatou, né? Empatou por 1-1. Jogo bom. Jogo muito bom. Jogo valendo pelo grupo B. O Bragantino saiu à frente logo no comecinho. Gol do Matheus Peixoto. E de pênalti. Deixando bem claro. E na reta final do jogo, o Botafogo de pênalti também. Fez o empate, empatou, fez o seu gol na partida. E as duas equipes aí somando um pontinho no grupo B. O Botafogo que agora sai para enfrentar a equipe do Luverdense em Lucas do Rio Verde. O Botafogo perdeu o artilheiro, né? Perdeu o Bruno do Paulistão. Exatamente, Bruno Moraes. Porém, o Jamie, que também estava no elenco do Paulistão, acertou sua renovação e vai disputar o campeonato da Série C pelo Botinha, o Pantera de Ribeirão Preto. Centenário do Bota. Sim. Esforçar para subir para dar o presente para a torcida. Que presente, quem sabe, né? Que presente para Ribeirão Preto também, né? Quem sabe que vem no esteja na Série B do Brasileiro, né? Já esteve muito perto também, né? Esteve perto, né? Sim. E o seu rival, o Comercial, Vixe. o Bafo, no domingo, 10 horas da manhã, um horário muito bom para a família e o estádio. Tiveram 2.125 pessoas presentes no jogo, um público para uma B1, que é, para quem não sabe, B1 é a última divisão do estado do futebol paulista. Não, é a última divisão do futebol paulista. É um público grande, se você for pensar. Se eu pensar que no jogo do Fluminense, no Carioca, tinha 500 pessoas. Exatamente. Ou seja, Comercial maior que o Fluminense. Eu concordo, gente. O Comercial enfrentou a Francana, venceu bem por 2-0, jogou muito bem. Gols do camisa 9 Gleison e do zagueiro Otávio Guti. E agora o Comercial vai no próximo domingo, às 10 da manhã também, a Limeira enfrentar a Independente de Limeira. O Comercial que é o líder do grupo B da segundona. E agora, será que vai conseguir esse tão sonhado acesso, né? Jogar a última divisão, a B1, é complicado.
né, para qualquer time. Grandes times estão times históricos do futebol paulista estão nesse campeonato, como o Comercial, Francana, a própria Independente de Limeira. Qual campeonato é mais disputado? É B1 ou a Champions League? Olha, é tipo nivelado, nível né? futebolisticamente falando, a B1. Agora, de campo, porque o campo, nossos campos não dá. É complicado. Porém, agora a gente vai falar de Libertadores da América. Ontem nós tivemos o jogo do Grêmio, não é mesmo, Giovanni? O Grêmio ontem foi até a cidade... Foi até Cerro Porteño, foi na Argentina, no General Pablo Rosas, e conseguiu um empate. O Grêmio sofreu um pênalti que não foi marcado, que poderia ajudar bastante já na classificação da equipe na Libertadores. O Jeromel conseguiu levar a bola na trave. O Grêmio jogou melhor que o Cerro Porteño, mereceu a vitória, mas não conseguiu, né? Mas o Grêmio é um time... Tá no caminho certo. Tá no caminho certo. É um time muito tranquilo, consciente do que faz. Renato tem total controle do seu elenco, né? E é isso aí. E aí, Alex, você comenta sobre o jogo de ontem? Então, um comentário? Assistiu o segundo tempo do jogo, né? Teve aquele pênalti, pra mim, escandaloso. É aquela velha questão do árbitro de vídeo, né? Pôr ou não pôr no futebol? Cara, é pra ajudar, né? Tem que colocar. Tem que colocar. Vários casos, não só como no jogo de ontem, como nas outras rodadas aqui do Brasileirão. Pode fazer diferença na frente, né? Sim, com certeza. O pessoal comenta, jogo vai colocar o árbitro de vídeo, vai demorar muito. Sabe quanto tempo o árbitro de vídeo influencia no jogo? 1% do tempo do jogo. Isso não é nada. Nada. Então não atrapalha. Vai demorar 8 minutos pra decidir uma jogada. Não demora, vai demorar 1 minuto no máximo. Lembrando que teve isso na Copa de 14 aqui no Brasil. Eu não me recordo agora o jogo, mas eu sei que foi lá no Beira Rio, que teve a primeira experiência com árbitro de vídeo. Fazendo um adendo rapidinho, na segunda-feira teve o programa Bem Amigos, né, do Sport TV, e o convidado era o Dodô, o lateral do Santos. E o Petkovic. Sim, o Petkovic. E o Dodô, ele jogou boa parte da sua carreira no futebol italiano. E ele falou que o árbitro de vídeo, acho que é da última temporada ou penúltima temporada lá na Itália. Foi difícil a adaptação, só que ele falou assim, as pessoas não entendem como funciona. Mas tudo é difícil, né? Foi o que eles comentaram também, que tudo é difícil, tudo leva um tempo pra se adaptar. Sim, ele disse que na verdade, ele falou assim, o árbitro de vídeo vai só entrar em ação caso for uma expulsão direta ou uma marcação de pênalti, impedimento. São apenas isso. Se der um amarelo, o amarelo não foi bem aplicado. Não interessa. Só aplicação de cartão vermelho direto, lance de gol ou impedimento. Só isso. Os caras acham que assim, putz, foi falta ali no meio campo. Não vai. Isso vai da interpretação do juiz, entendeu? Exatamente. Enfim. Bom, hoje a gente tem também o jogo do Flamengo. Flamengo, eu vou levantar uma questão. O Flamengo ontem, ele abriu os portões pra torcida no treinamento. Quase 50 mil pessoas foram assistir o treino do Flamengo. No Maracanã. E a gente questiona, o treino aberto realmente motiva a equipe? Como foi o histórico dos times que abriram um portão para os treinamentos? E como foi o resultado no jogo seguinte? O Corinthians, ele abriu 4 vezes os treinos, desde 2016, no final de 2016. Foram 3 vitórias e 1 empate. O Palmeiras abriu um treino e foi uma derrota. São Paulo, 2 treinos e 2 derrotas. O Vasco, 1 treino aberto e 1 derrota. O Botafogo, 1 treino e 1 vitória. Cruzeiro, 1 treino e 1 derrota. O Inter, 1 treino e 1 empate. E o Grêmio, 1 treino e 1 vitória. Nos dados que a gente tem, os treinos vêm atrapalhando as equipes brasileiras. Na minha opinião, isso é muito mais questão pra torcedor, né? Assim, putz, vamos lá, vamos fazer eles... Pra torcedor e pra mídia, na verdade. Pô, vamos lá e vamos como posso falar? Motivar os caras pro próximo jogo e vamos lá e vamos ganhar. Não é assim. Entendeu? Não é porque, por exemplo, São Paulo vai fazer um treino aberto, vai enfrentar o Barcelona amanhã. Não é porque vai fazer treino aberto que vai ganhar. Os caras podem entrar motivados, mas tem um adversário do outro lado. Eu acho que no caso do Flamengo, como vai ser o último jogo sem a presença da torcida, né?
Eu acho que os jogadores hoje podem entrar em campo com aquela motivação, tipo assim, nossa, ontem os caras, 3 horas da tarde, em pleno horário comercial, vieram aqui 50 mil pessoas, apoiaram, lotaram o estádio, então a gente tem que dar a garra, tem que deixar o sangue aqui em campo pra dar a vitória pra essa E torcida. esse pode ser o jogo. Pode ser acho que o treino aberto, na verdade, serve como motivação pros jogadores. Eu falo no caso de hoje, Sim, do Flamengo, que não terá torcida. É motivacional, não é garantia de resultado, Sim. né? E o Flamengo, esse jogo pode decidir a classificação do Flamengo, né? Se o Flamengo ganhar do Santa Fé, abre 5 pontos de diferença e pra voltar no segundo turno da Libertadores é uma pontuação muito alta até pra o Santa Fé conseguir tirar depois. E o Flamengo é um time que vem oscilando um pouco nos últimos jogos, nos últimos 5 jogos são 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. É um time que faz bastante gols, só que sempre toma bastante, gol. Sempre toma, né? São 9 gols em 5 jogos, vai dar quase 2 gols por jogo. E sofre um gol a cada jogo. É o tormento da zaga, né? Que vem de já há muitos anos. A torcida cobra bastante. Pega muito no pé, cobra muito a zaga. E é a zaga, né? O problema da torcida é com a zaga. Na fase de grupos até é aceitável um time tomar o gol. O problema é quando chegar no mata-mata. No campeonato mata-mata, sofrer um gol é muito prejudicial. Sim, né? exatamente. E é um grande desafio pro Barbieri, que é o treinador interino do Flamengo. Que agora vai entrar num time gigante, igual o Flamengo. Com a pressão, né? Um treinador que nunca treinou um time tão grande assim. Né? Vai ter a sua primeira experiência agora. E é o desafio dele, que ele vai estar na Libertadores, vai começar campeonato brasileiro. E também, futuramente, se sair, lógico, e também no futuro vai estar na Copa do Brasil. Mas tá sendo legal o modo com que os times estão lidando com os treinadores. A gente tem o Alberto Valentim, tem o Jair, que já está um tempo mais... veio das categorias de base. Carille, tem Roger. O Carille, bastante treinadores que vêm ganhando espaço, né? A gente não tá preso na última geração do Luxemburgo, de Felipão. Às vezes, de vez em quando, a gente dá E são exatamente esses treinadores que estão desempregados. Exatamente. Luxemburgo, Levir Coupe, o Filipão, o Cuca. O Cuca, na verdade, é mais porque ele quer. Né? Porque exatamente. ele disse que não quer, por enquanto, treinar times e já tem contrato com a Globo para ser comentarista da Copa do Mundo. Mas também, né, sair de Flamengo, vou falar do Corinthians. Mas é a aposta de vocês pro jogo de hoje. Eu acho que o Flamengo ganha. Pra mim, Flamengo ganha sim. Eu acredito na vitória do Flamengo. No jogo de hoje temos... Qual jogo, Luiz? Corinthians. Corinthians não terá apenas o Independente como adversário, como também jogará contra um retrospecto ruim da Argentina. Tem um histórico repleto de vezes em que perdeu em campo Racing, e igualmente a cabeça. Contra o Independente. Isso. O Racing é contra o Vasco. Não. Confundi. O aproveitamento do Corinthians... É a mesma cidade que o Racing joga. Sim, é Nova Janeiro. O aproveitamento alvinegro atuando em terras argentinas é de menos de 24%, com apenas 4 vitórias, 3 empates e 14 derrotas. Contando apenas a Libertadores, o número é pior ainda. São 19%, com somente um triunfo em 7 visitas. Fora isso, acumula uma igualdade e 5 reveses. O Corinthians no ano passado enfrentou o Racing, né? Pela Sul-Americana, sim. Foi eliminado. E é complicado o Corinthians jogando fora de casa, principalmente na Argentina. É verdade, né? Para qualquer time vai ser complicado, né? Jogar na Argentina, numa Libertadores, é um outro clima, é um outro sentimento, né? A torcida encara uma Libertadores, um jogo de Libertadores, diferente do que um jogo de Campeonato Argentino. Mas esse jogo também vai ser na característica do Corinthians, né? O Independente é um time que vai sufocar o Corinthians, só que o Corinthians sabe suportar a pressão e uma bola consegue fazer um gol. Tanto é que nos últimos 5 jogos, são 4 gols em 5 jogos. É menos de eles demoram um jogo, mais um quarto de um jogo pra fazer um gol. E eles tomam poucos gols também. Demora um jogo e mais da metade de um jogo pra poder tomar um gol. Então, se for pra demorar e fazer gol e tomar, eles fazem primeiro. Sim, demoram pra tomar, então vão ganhar de 1-0. Ganha Lembra 2-1. Que é o estilo do Corinthians. É o estilo do Corinthians, né? Lembrando que teremos à frente o atual campeão brasileiro com o atual campeão da Sul-Americana, né, gente?
Independente deu trabalho pro Flamengo no nem me passado, fale. né? Tem pesadelos com esse time. Porém o melhor jogador, um dos melhores, se não o melhor jogador daquele time foi vendido, né? Sim. Que era o Bar. Tá nos Estados Unidos Tá agora, nos, né? Tá nos Estados Unidos. Ele era muito Assim, bom. Aquele cara era embaçado, sim, cara. porém o Independiente não tinha só ele, no caso, né? A gente tem outros jogadores que podem, Aquele sim. centroavante, eu não recordo. Gigliotti. Exatamente. E joga em casa também, né? Com o apoio da torcida. Porque querendo ou não, é um diferencial. Eu vou postar no empate pra esse jogo. É um jogo da cara do Corinthians, eu vou dar um empate. Bom, e hoje não, né? Porém, temos também o jogo do Cruzeiro e do Vasco, que estão no mesmo grupo. O Cruzeiro joga amanhã, né? às Confundi. 9h30 no Estádio Nacional do Chile contra a Universidade do Chile. O grupo do Cruzeiro é o mais embaçado da Libertadores. Sim. O do Cruzeiro e do Vasco. E, na minha opinião, passam os dois brasileiros. Enfim, o palpite não é o momento do palpite, né? Mas Cruzeiro e Vasco, pra mim, estão na frente e vão conseguir, sim, a classificação. Cruzeiro, como vários outros times brasileiros que a gente mencionou, também vem oscilando bastante. Nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Tomar um gol por jogo, assim como o Flamengo. E faz um gol por jogo. Esse time do Cruzeiro é um time muito... O time do Cruzeiro e do Vasco são elencos para esse tipo de competição, na minha opinião. O Vasco é um time cascudo, aquele time que não tem elenco, mas tem alma, vontade, né? Mas tem alma, né? Tanto que acho que nos últimos... no Campeonato Carioca contra o Botafogo, fez gol, virou nos últimos minutos. Contra o Fluminense também fez o gol da classificação no último minuto. E esse último jogo contra o Atlético Mineiro também. Fez o gol no último lance do jogo. O empate saiu aos 42 do segundo tempo. Então, falta técnica ao Vasco, mas sobra vontade. O Cruzeiro enfrenta o líder do grupo, né? O Racing. Que tem o Lautaro Martins, que é muito bom jogador. Na estreia contra o Cruzeiro fez somente 4 gols. Só isso. Só isso. E no Campeonato Argentino vem bem também. Ele é muito bom, cara. Ele é um jogador muito rápido, objetivos, vai pra cima pra fazer o gol. É um cara complicado. E os times brasileiros só sondam esses tipos de jogadores só quando enfrentam equipes brasileiras, O Vasco né? vai ter problema pra enfrentar o Racing, assim como o Cruzeiro terá pra enfrentar o Universidade do Chile, né? Que é o vice-líder do grupo. E também teremos jogo entre Emelec e River Plate no grupo do Flamengo. Jogaço. Amanhã às 9h30 da noite. O Flamengo é o líder do grupo D, com 4 pontos. O River vem logo em seguida com 2, assim como o Santa Fé. E o Emelec com apenas 1 ponto. Todos os times têm 2 jogos na competição. Se o Flamengo vencer e River e Santa Fé empatarem o seu jogo, perfeito pro Flamengo, né? Não, o Flamengo joga com o Santa Fé, tem ganhado do Santa Fé. Se ganhar do Santa Fé, Santa Fé não. Eu falei errado. Se o Emelec e o River Plate Plate empatarem e o Flamengo exatamente. conseguir ganhar do Santa Fé, o Flamengo tá praticamente classificado. Acho que primeiramente tem que fazer o dever de casa, né, gente? Porque joga em casa, no Rio de Janeiro. No grupo do Corinthians, no grupo G, o Milionários é líder, porém tem um jogo a mais. Ganhou ontem de 4-0 em cima do Deportivo Lara. Corinthians joga com o Independente, como a gente já falou. Mas também tem 4 pontos. Ganhando o jogo de hoje, vai para 7 pontos. Abre uma vantagem de 3 para o Milionários e de 4 para o Independente. Também consegue uma pré-classificação aí, né? Consegue dar uma agilizada, uma adiantada na sua classificação. Bom, agora são 6 horas mais 59 minutos. Vamos falar de Copa do Brasil. Falar de Copa do Brasil? Mas antes só quero comentar uma coisa a respeito dos treinos que a gente falou. Colocar as diferenças dos treinos que são feitos, os treinos abertos que são feitos aqui no Brasil, em relação aos Estados Unidos. Nesta mesma terça-feira, em Oakland, na Califórnia, o torcedor dos Athletics de beisebol teve a chance de acompanhar não apenas um treino, mas um jogo da temporada regular da MLB. Em comemoração aos 50 anos do estádio, a franquia resolveu dar todas as entradas da partida contra o Chicago White Sox. Os donos de carnês com ingressos para a temporada completa já tinham suas entradas garantidas, assim como aqueles que tiveram no primeiro jogo do time do estádio, sendo que os demais bilhetes acabaram distribuídos. Na NFL, que tem ingressos caros, já que são apenas 8 partidas como mandante por temporada, os torcedores se aproximam nos treinamentos. Algumas franquias chegam a fazer 20 treinamentos abertos e não é preciso pagar ingressos ou estacionamento. E ainda ganha a chance de ficar bem com os seus ídolos, né? Imagina se o Flamengo abraça essa proposta, né? De, por exemplo, você fazer um treino aberto,
pro jogo seguido você deixar portões abertos pra torcida. E ainda que os times E da lembrando NFL também que o Flamengo vai ser portões fechados, né? então. E os jogos, Pro jogo de hoje. os treinos da NFL, eles conseguem ganhar dinheiro sem vender ingressos para os treinos ou estacionamento. Eles têm patrocínio de empresas. As empresas patrocinam os treinos das equipes. Pois é. E é uma forma de lucrar. E quem sabe um dia os times brasileiros não têm essa ideia também. E comecem a ser um pouquinho mais espertos, né? Exatamente. Temos Copa do Brasil. Copa do Brasil hoje, né? Sim, começar São Paulo. pelo São Paulo, não hoje, né? São Paulo joga amanhã contra o Atlético Paranaense, perdeu o primeiro jogo por 2-1 na Arena da Baixada. São Paulo veio de vitória diante do Paraná no Campeonato Brasileiro. Simples de 1-0, né? Fez o básico, né? Fez o básico. Porém, São Paulo tem que ir atrás do resultado. O Atlético Paranaense vem bem, é um time que vem dando trabalho, goleou a Chapecoense no final de semana. São Paulo vai ter muita dificuldade para reverter o placar. Eu queria muito ver esse time do Atlético Paranaense chegar longe. Porque eu pago um pau. Nossa, pro Fernando Diniz. Tomara que o Atlético Paranaense chegue longe no Brasileiro. Deixa o Sim. Copa do Brasil quieto. Eu não sei. Qualquer campeonato, seja o campeonato que disputar, eu gostaria que chegasse longe, porque é um baita. Assim, eu gosto mais do treinador, assim. É um time muito ofensivo. ofensivo. Eu gosto da proposta dele. É uma proposta ofensiva, só que eu quero ver como o Atlético vai reagir diante ousada, de uma... né? Uma proposta ousada. Diante de uma... Eles vão ter que se defender amanhã, né? Vão ter que se defender. Só que eles sabem se defender e muito mais atacar. A maior complicação que o Atlético Paranaense pode oferecer para uma equipe eles atacam muito bem, eles atacam de uma maneira muito forte, muito rápida. Só que o São Paulo também vai para cima. Tem que ganhar o jogo. E eu quero ver como o Atlético vai se defender, qual vai ser a proposta do Atlético Paranaense, ou não, ou se eles vão para cima. Na minha opinião, o Atlético não vai se defender. Na minha opinião, o Atlético não vai se defender. Ele vai para cima também. Lógico que o São Paulo vai atacar, vai procurar mais o jogo, porém o Atlético não vai deixar de atacar. O São Paulo ele sempre tem maior posse de bola, né? Sim. Mas aquela posse de bola... Tem que ver se vai ser aquela posse de bola objetiva ou se vai ser aquela posse de bola toca de lado. Os zagueiros trocando passe um pro outro, né? Vai saber. Cara, igual São Paulo. São Paulo tem mania de ter o maior passador do seu time, o zagueiro. Isso aí não significa nada. Quer dizer que São Paulo não ataca. Exatamente. Bola pro lateral, bola pro volante, bola pro zagueiro. Bola pro lateral, volante e assim vai. Bom, veremos, totalmente aberto, né, gente? Esse jogo. Totalmente aberto. Né? Um jogo que não tá aberto é Atlético Mineiro e Ferroviário. Foi só 4-0 pro Atlético Mineiro no jogo de ida, né? O jogo vai ser no Estádio Independência. Apenas confirmar a classificação. 4-0. É só confirmar. Só confirmar. A não ser que eu baixe a Roma na Ferroviário, né, e consiga a classificação. É difícil. Exatamente. Outro jogo decidido já praticamente é Náutico e Ponte Preta. O primeiro jogo foi em Campinas. O Náutico fez 3-0. A Ponte Preta ganhou de 3-0 da Ponte. A Ponte ganhou 3-0 do Náutico no jogo de ida, lá no Moisés do Carelli. O que eu falei? Que o Náutico... Nossa, Não, porque a ordem que o Giovanni Henrique colocou aqui tá errada, tá vendo? Era pra ter colocado 3-0 do lado direito, não do lado Não, mas eu jurava que... Enfim. O jogo vai ser difícil, mas também tá praticamente garantido. Um jogo que, agora falando sério, não está garantido é o jogo do Inter. O Inter vai até a Bahia jogar contra o Vitória. O primeiro jogo foi 2-1 pro Inter no Beira-Rio. Esse é um jogo complicado pro Inter. E pro Vitória também, mas é um jogo difícil pra ambas as equipes, né? É aquela história do técnico, né? O Wagner Mancini, da mesma maneira que o Fernando Diniz, o Vitória com o Wagner Mancini é um bom time. É um time ofensivo. Time que oferece perigo pro adversário. Lógico que é totalmente limitado tecnicamente. Porém, tá um jogo aberto e o Internacional se classifica. Quem se classificar daí não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. O Inter ganhou de 3-0 da Bahia. Agora tá com um time bem estruturado. Tem bons jogadores, né? O Inter no passado às vezes não ganhava, mas não é por falta de qualidade, era por falta de vontade, talvez. Sim. Mas o Inter tem bons jogadores. Tem Potker, Damião, Nico Lopes, são bons jogadores. Com um técnico que era interino e assumiu. O cara que tem o nome de maionese. Odair Helman. Vocês arriscam palpite para esses jogos? São Paulo e Atlético Paranaense, Vitória e Internacional? Eu acho mais fácil falar quem vai passar. Vamos falar quem vai passar, então? São Paulo. São Paulo. Atlético.
sai daqui. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Cara, Atlético Mineiro. Ponte Preta. Ponte. Náutico, tá ligado? Não, É. Ponte. E pra mim passa o Inter. O Inter. Vitória. Ele sai diferente, ele sai diferente. Lembrando que a gente é muito ruim de palpite. Então. Nós somos muito ruins de palpite. Pô, o melhor de palpite não tá presente Não tá hoje, que é o presente, Vitinho. o Vitor. Bom, enfim. Agora a gente vai Dá uma volta? voar, dar uma volta. O Pendurados vai dar uma volta. Agora, pendurados pelo mundo. Pendurados no mundo. Bom, vamos começar falando das equipes que garantiram o título nesse final de semana. Tivemos o Bayern de Munique, que já tinha concretizado seu campeonato não nessa semana, agora passou na outra. O Manchester City ganhou do Tottenham de 3-1 no sábado. E o Manchester teria que perder para que o City pudesse ser campeão da Premier League. E foi o que aconteceu. O United perdeu no Old Trafford para O Lanterna. do West campeonato, Bromwich. o West Bromwich, e deu o título para o seu maior rival, o Manchester City. Merecido. Merecido. Merecido esse campeonato. O City, durante o campeonato inteiro, ganhou muitos jogos, ficou uma sequência incrível sem perder, Jogando bem. jogando bem. Teve essa caída na Premier League, na Champions League, mas na Premier League é um time que mereceu demais esse título. É que manteve uma estabilidade, né? Foi o time mais estável do campeonato. E adivinha quem foi campeão francês? Neymar é Saint-Germain, né? Neymar Saint-Germain. O Paris venceu por 7-1. Não gosto de falar. Dá até não é medo bom falar. recordar. Um excelente time do O Mônaco. PSG ganhou de 7-1 do Mônaco. Um bom time do Mônaco, né? É pra mostrar a distância que os outros times da França estão do Paris Saint-Germain. Exatamente porque o Mônaco, lógico, na temporada passada, para essa temporada perdeu o Mbappé, que era o seu principal jogador, o Bakayoko, que foi para o Chelsea, Germain, que foi Germain, que foi pro Olympique, mas continua um time muito bom, né? Porém, você vê a discrepância de qualidade técnica das duas equipes. O Daniel, ele, após o final do jogo, ele comentou que é a obrigação do PSG ganhar o campeonato francês. Ele disse assim, que respeitando todas as equipes, mas pelo que o PSG ganha de investimento, não tinha como eles não ganharem o campeonato francês. E na Holanda, tivemos o Ajax como campeão holandês. Time muito bom também, chegou na final da Europa League na última temporada. É o melhor time da Holanda hoje. Merecido também, né? É fácil o melhor time da Holanda? Fácil. David Neres colaborou bastante Sim. também, né? Jogou muito essa temporada. Não seria nenhum absurdo ele ser eleito O melhor melhor do jogador do campeonato holandês. E o filho do Kluivert. Silêncio, hein? Não sabe quem é o Kluivert? Kluivert? Eu falo Kluivert, né? Quem que é o filho do Kluivert? Eu não sei, tipo, eu sei escrever. Fala Kluivert. Agora eu sei, sim. Entendeu? Pelo Kluivert, eu sei pelo Kluivert. Eu não sou... assim, acho que é o jeito. Eu não sei. Eu não sei a forma certa de falar. A gente vai treinando em inglês. Mas ele também foi a grande revelação do campeonato. Inclusive já foi convocado para a seleção holandesa. É muito bom jogador. Muito bom. Não é assim na mesma posição que o pai jogava. O pai era um centroavante. O quê? Não, nada. O pai era um centroavante, era um jogador de beirada do campo. Sabe o que eu muito entendi? bom. Hã? Sabe o que eu entendi? Ele não era igual. Ele não joga igual o pai. Eu falei, nossa. Metiu a moral. Metiu a moral, você viu, né? Tivemos também a divulgação da seleção da Premier League. Não foi tão ridículo igual a seleção do Campeonato Paulista, né? Eu tava notando, a gente acertou bastante até alguns jogadores. Sim, a gente nos nossos papos, assim, no intervalo de uma aula pra outra, nós, assim, montamos uma seleção. Quem saiu e quem a gente acertou. O DG. Fácil. O Walker, que pelo menos eu coloquei. Na minha opinião, eu preferi o Antônio Valência, do United. Um ponto pra mim, aqueles caras. 1-0. O Vertonghen.
Sim, é o que a gente comentou. Porém, eu falei do Otamendi. Eu falei assim, se não for o Otamendi, vai ser o Vertonghen. E acabou sendo os dois. A Otamendi, discordo. E o Van Dijk, que a gente tinha colocado, não apareceu Van na Dijk, lista, pra né? mim, fácil também. Na lateral esquerda... enfim. Os dois zagueiros são o Nicolas Otamendi do City e o Vertonghen do Tottenham. E na lateral esquerda, o Marcos Alonso do Chelsea. Fácil também. Que também a gente comentou. Só que muita gente falou sobre o Robertson, o lateral do Do Liverpool. Liverpool, não. Pra Eu mim... acho que o Marcos Alonso ele é o melhor lateral esquerdo da Premier League. Mesmo que o Chelsea não tenha feito uma ótima campanha, o Alonso sempre se destaca nas partidas. Ele é um ótimo lateral esquerdo. Joga Pra pelo mim- meio, joga pelo meio também. Bate muito bem na bola. Ele é sensacional batendo na bola. E mereceu também estar nessa lista. No meio de campo, eles colocaram uma lista, uma escalação aqui 4-3-3, no esquema tático. Sem 4-3-3. volantes, né? Sem volantes. Sem volantes, porque eles colocaram Kevin De Bruyne, que a gente também tinha É comentado. o craque da competição, na minha opinião, também. O Davi Silva. A gente tinha colocado... A gente ia colocar dois volantes, né? O Sim. Kanté e Kanté e o... o Pogba. E o Pogba, né? Não, você falou Pogba, eu discordei. Eu falei o Pogba. O Davi Silva e eu esqueci do Eriksen, cara. Se eu tivesse lembrado do Eriksen, Eu teria também esqueci falado. do Eriksen, eu também Davi teria Silva falado. não Não, pra mim Davi é Silva, aceitável, mas eu não colocaria. O Eriksen, do Tottenham, craque. craque. E na linha de frente, o Mohamed Salah. Ninguém questiona nada. Se questiona quem foi melhor, De Bruyne ou Salah. Isso é uma Salah. Salah? Pra mim também. Salah. Enfim. Pra mim, o terceiro melhor jogador do mundo nessa temporada. Não que Sim. seja melhor que o Neymar, até porque a lesão do Neymar acabou Atrapalhando os planos, muitos né? planos, né? Mas o Salah, se não ganhar o prêmio de terceiro melhor jogador do mundo, será a maior ofensa Da história. de uma Uma das história mais do- injustiças, da né, do história. futebol. O Harry Kane com um 9 e o Sérgio Agüero, que eu não concordo nada. Eu também Ter não colocado concordo nem Agüero. um pouco. Se bem que no momento em que o Gabriel Jesus teve a lesão, ele entrou e marcou muitos gols. Mas o Mané jogou Mas muito Mané, mais. Mané, Salah, o Firmino. Sané. Você pode colocar... O Sané, pra mim, se colocar o Sané no lugar da Agüero, totalmente aceitável. Sim, sim. Igual eu cheguei a colocar ele na eu lista. também. Cara, o Sané, pra mim, fácil no Você lugar tem do um Agüero, leque né? de 3 jogadores aí que você poderia colocar fácil. Mané, Sadio Mané, Sané, do City e o Firmino, Sim, né? perfeito. Aí o Agüero também eu desconcordo muito. Não, desconcordo muito. Discordo. Nossa, desconcordo. Tá difícil hoje. Tivemos também o jogo do Barcelona ontem. Recebeu o Valência no Camp Nou. Segue invicto. 2-1, segue invicto, vai ser campeão. Vai entrar nessa lista de campeões nacionais. Questão de tempo. Questão de tempo. E pode ser campeão invicto. Invicto. E vai ser espetacular ver o Barcelona ser campeão invicto desse campeonato espanhol. Que teve o Real Madrid enfrentando o Bilbao. Na Né, tarde Luiz? de hoje, exatamente. Resultado 1-1, um jogo muito difícil pro Real, que não entrou com o time mesclado. Mesclado, como a gente Entrou com o havia time dito, né? titular. Empatou 1-1 com o Bilbao. Será que eles também foram com a força máxima? Cara, a gente vai ter que ganhar o jogo. A Não, gente né? comentava isso no... Então, nas tem que entrelinhas. poupar. É por isso que eu fico em cima. Porque, beleza, não vamos em cima, não vamos colocar... Não vamos com tudo pra cima do Bilbao. Tá, cara, então por que vocês vão colocar os titulares? Coloca exatamente. o time reserva, que pode entrar com vontade pra mostrar serviço pra próxima temporada. É muito mais interessante colocar o time reserva, né? Sim, mas é aquela história que a gente falava as entrelinhas aqui, até no pendurado anterior, que essa história de poupar jogador, né, é conversa fiada. Acho que às vezes até é desnecessário em certos momentos. E hoje também a gente teve o jogo entre PSG e eu não sei dizer o nome e Cannes, né? PSG Cannes. Sei lá, eu não sei como falar. Porque se escreve Caen, né? Caen se escreve. Foi 3-1 para a equipe de Paris e avançou. Dois gols do Mbappé e um gol do Nkunku. Um Kunku. O gol de honra do Caen foi com o Diomandé. Como é que é? Diomandé. E o PSG avançou a final da Copa Francesa. Outra não diria obrigação, porque nesse campeonato tem mais equipes, né? Sim. Ah, mas sempre surge uma princesa, mas vai... uma princesa. Uma surpresa. Sempre surge uma surpresa. Princesa é complicado. Tá demais, sempre surge hein, uma Luiz? surpresa. Exatamente. Tá difícil hoje. Bom, a gente vai abrir um debate aqui rapidinho, que a gente tem aula. Tem aula. Né? Mas hoje é entregar a prova. Só vai entregar a hoje é prova só entregar a hoje, prova. mas cegar... Bom, o debate é, gente, quem pra vocês é o favorito pra conquistar a Libertadores desse ano?
curto e grosso ou com explicações? Ah, Curto e grosso. fica à vontade, fica à vontade. Hoje, o Grêmio tá à frente de Corinthians, de Flamengo, de todos os times. O Grêmio manteve a estrutura do time que foi campeão ano passado. Se reforçou. Tem Bem. o Rei da América, merecido o título de Rei da América. O Grêmio tem tudo, cara. O Grêmio é um time que sabe se defender, é um time que ataca de forma muito eficiente. É um time completo. Tem Arthur no meio de campo que vai ficar até o final da temporada. Tem o Luan, tem o Jeromel que vai ser convocado, que tem que ser convocado para a Copa do Mundo. Igual o Luan tem que ser convocado. Tem que ser convocado também. Tem um goleiraço Marcelo também, Groi. né? É um time com muitas estrelas que, cara, você tem 5 opções pra colocar na seleção. Que é o que a gente falou. O Groi, o Arthur, o Luan e... 3 opções. 3 Jeromel. opções. Não, Marcelo Jeromel. Groi, Jeromel, Luan 4. 4. e o Arthur. Sim, 4 quatro opções. opções. Acho que E nem é o time, muito, e é muito nem o com- time no nem o Brasil time tem esse leque de opções, né? Bom, e pra você, Aleph? O Grêmio também, sem dúvida. Eu acho que de todos os times brasileiros, o que menos destoa, assim, é o Vasco. Pelos Então, jogadores. Assim, acho que o Vasco é o que destoa, mas nunca pode descartar Grêmio, Corinthians, Flamengo, A gente já viu times Cruzeiro. com um elenco fraco ser campeão da Libertadores. Aquele São Lourenço. aí, São mas tamo Lourenço. junto. A gente nem conversou sobre isso, e a mesma opinião. São Lourenço foi campeão com um time, cara, fraco. Né? Mas tem aquele quesito da Libertadores que é a vontade, né? Nem sempre a técnica prevalece e a vontade acaba sendo E vocês acham que esse ano mais um time brasileiro conquista ou Grêmio de novo. Grêmio de novo? Você Cara, na minha acha? opinião, antes do começo da competição, eu apostava no Boca Juniors. Falava, não, o Boca vai ser campeão, na minha opinião. Só que você não pode citar nomes de times que podem ser campeões por causa do elenco. Você tem que ver o time jogar, você tem que ver o time em campo. Então eu confesso que no começo eu falava, não, vai ser o Boca campeão. Fácil, né? Tem um time fantástico. E realmente, no papel, o time do Boca é muito bom. Porém, Libertadores não é elenco. Quer um exemplo? Palmeiras. Ano passado, o Palmeiras tinha um elenco muito bom. Muito bom. Que é outro exemplo, o Flamengo. Sim, o Flamengo, exatamente. Esses últimos 2 anos. Esse ano, inclusive, o Flamengo. Só que o ano passado o Flamengo foi mal na Libertadores. Saiu na fase de grupo. Sim, saiu na fase de grupos. O Palmeiras também foi muito mal. Depois foi eliminado pro Júnior Barranquilla. Eu vou na mesma de vocês, que é o Grêmio. Porém, eu não tiro, por exemplo, o Racing. Eu cravar o campeão eu não consigo cravar. Mas eu abro aí umas 5 opções, por exemplo, com Racing, Vasco, Grêmio. Não, é porque a gente tá falando igual times que tem um bom elenco, mas não sabem jogar Libertadores. O Grêmio tem um ótimo elenco e é um time que sabe jogar Libertadores. O Palmeiras é o time que não sabe jogar Libertadores. O Flamengo e o Palmeiras, na minha opinião, são times que não sabem jogar Libertadores. Por exemplo, o Palmeiras joga lá devagarzinho, parece que pode ganhar qualquer momento do jogo. Não é assim. O Flamengo também é assim. Joga naquela mesmice, pode fazer gol, parece que pode fazer gol a qualquer momento. Não é assim. O Vasco não. O Vasco tá lá pressionando e marca e vem pra dar carrinho e, sabe? Sim. Esse é o espírito de Libertadores. Então, assim, eu levo, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, é muito mais um campeonato de pontos corridos, que você precisa do elenco. Sim. Então, pra mim, eu aposto muito mais o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, do que numa Copa Libertadores. Agora, Vasco eu não dou nada no Campeonato Brasileiro. Não dou nada. Corinthians também, não sei. Corinthians não sei. Mas pra mim, Corinthians não chega longe. Eu não duvido do Corinthians. O Corinthians é um time que eu não duvido de nada. Porque ano passado eu falava também. O Corinthians tem um time pra chegar no campeonato curto, como Copa do Brasil. Não curto, tô querendo dizer curto em comparação ao brasileiro, né? Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. É um time que consegue chegar. Porém, num campeonato mais longo como o brasileiro, não consegue se manter. E eles conseguiram se manter. Na minha opinião, se você for ver o jogo o time do Corinthians, Campeonato Paulista no começo é desse jeito. Sim. É pontos corridos. São 3 pontos em disputa. Campeonato Brasileiro são 3 pontos em disputa. O Corinthians, quando jogou Copa Sul-Americana e Copa Libertadores... passado não jogou Libertadores, mas jogou Copa Sul-Americana, que é o mesmo... É mata-mata, da mesma forma. Copa do Brasil também. Não foi bem. Porque uma Copa do Brasil, se você tá numa noite mal, uma Libertadores, você tá numa noite ruim, você é eliminado, já era, não tem mais chance.
Então eu vejo o time do Corinthians muito mais para um Campeonato Brasileiro também. É a única equipe que não tem elenco que pode chegar alto. E na minha opinião, Vasco, Racing e Grêmio Então, são os favoritos. o Grêmio, então. Acho que na maior massa aí, acho que é o deu Grêmio. né? Deu Grêmio. É isso, meus isso. queridos amigos. Foi muito bom. Curto, mas muito bom, né? Eu falei que o Náutico tinha ganhado, falei que sempre surge uma princesa. Tá complicado. Desconcordo. Desconcordo. Não, isso aí mesmo. Nossa. Gente, e lembrando também da promoção que tá rolando na nossa página no Facebook. A camisa de 58 da seleção retrô, 60 anos do primeiro título mundial. Prossiga, Giovanni. Para você concorrer à camisa, basta você curtir a nossa página e curtir a publicação, marcando 3 amigos e compartilhando com a hashtag pendurados. Então, se você quiser concorrer à camisa... Quer dar pro seu pai, quer dar pro seu avô. Até pra você mesmo, né? Você mesmo, até pra namorada ou namorado. Tá aí, é só fazer isso que o Giovanni falou. E bora, gente. Sorteio dia 30, hein, gente? Sorteio dia 30, hein? Não Exatamente. esqueçam. E é isso, gente. Muito obrigado aí pra quem acompanhou o nosso programa, quem ouviu e nos acompanhou até quarta que vem. Sexta-feira, tô triste, não tem pendurado sexta. Triste, né? Triste pra caramba. A gente depende de um cronograma aqui da rádio, mas toda quarta-feira somos confirmados às 6h30 da tarde. Então aguardo vocês na próxima quarta-feira, 6h30 da tarde, na Rádio UnaErp. É isso, meus queridos? É isso. Boa noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite. E tchau. Também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br. O Vitor, que vai ter um escritório de advocacia